Desculpa a ocorrência de algumas questões logísticas e de interface da tecnologia, mas agora acho que a gente pode retomar. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Roberto Teobaldi, eu sou o secretário-geral da ACEST, Associação Sergipana dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, e nessa noite eu serei o coordenador do nosso painel do primeiro congresso. O painel de hoje terá como expositores os professores Poliana Gerolomo e Rafael Gerdes, e abordará o tema Efeitos do ruído e o efetivo controle da eficácia dos EPIs, com a repercussão nos riscos psicossociais. Antes da gente iniciar, eu gostaria de passar alguns informes importantes para nós. A palestra está sendo realizada exclusivamente através do canal do YouTube da SESC e sendo transmitida online aos participantes do congresso. E ficará disponível para consultas posteriores no canal da SESC. Aproveitando, a gente solicita que as pessoas se inscrevam no canal da SESC no YouTube, clicando no link que existe no canto inferior direito da tela, como forma de fortalecer a nossa associação. Durante a palestra, é importante que os interessados poderão formular perguntas aos nossos professores, mas essas perguntas deverão ser feitas por escrito e encaminhadas ao moderador, que é o engenheiro Donald, que está aí na mesa com vocês. Isso porque, na programação do congresso, as perguntas serão respondidas no momento chamado Perguntas e Respostas, que vai acontecer às 21h30. Né? Bem, em nome da organização do congresso, e especialmente em nome da SESC, eu agradeço imensamente a participação dos professores, da Poliana e do Rafael, e apresento um breve currículo dos dois. A primeira parte do nosso painel terá como palestrante a professora Poliana Gerolomo. Ela é fonoaudióloga, especialista em higiene ocupacional pelo SENAC, membro da ABHO, que é a Associação Brasileira dos Higienistas Ocupacionais, e diretora técnica da Perfil Consultoria em Fonoaudiologia. Ela também é gestora de programas de conservação auditiva na área de audiologia. A segunda parte do painel será proferida pelo professor Rafael Gerdes. Ele é engenheiro de produção e de segurança do trabalho, mestre em engenharia mecânica na área de acústica e vibração pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é secretário do Comitê Brasileiro 32 da BNT, que trata de EPIs. E também é membro da National Hearing Conservation Association dos Estados Unidos. Eu desejo a todos um excelente painel. Passo a palavra para a professora Poliana, para que ela possa iniciar a sua apresentação. Compartilhado. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse congresso. Já tivemos uma parte da manhã no minicurso, eu e o Rafael. E agora eu vim para apresentar 2 estudos de casos relacionados ao fit test de proteção auditiva. O fit test de proteção auditiva é um equipamento que a gente utiliza para fazer a avaliação dos protetores auditivos. Quando você tem um protetor auditivo, normalmente você tem lá o nível de atenuação oferecido pelo NRSF, que sai de laboratório, que na realidade é o LAEP que avalia, né, que é o único laboratório acreditado pelo Ministério do Trabalho. Só que esse fit test de proteção auditiva, a gente vai avaliar a condição de atenuação do protetor auditivo do indivíduo. Então, aqui eu trouxe alguns casos, né, 2 empresas, uma de Sergipe, do segmento têxtil, e uma de São Paulo. A de Sergipe eu vou falar dos protetores auditivos tipo concha, e a de São Paulo dos protetores auditivos tipo plug, de inserção. Então, qual que foi o objetivo aqui das amostras? Mostrar a importância do treinamento, da colocação antes e depois, para ver qual que é a melhoria que nós tivemos com o treinamento de atenuação dos protetores auditivos, avaliar desgaste do protetor auditivo, então um protetor auditivo novo, comparando com um protetor auditivo já em uso, 2, 3, 4 meses, 5 para frente,
avaliar a interferência da proteção auditiva com outros EPIs, então óculos, boné, para ver se tem realmente essa diferença de atenuação, e está em acordo com as recomendações da Fundacentro, da AIA, que é uma associação internacional também. E aí, o equipamento utilizado foi o fit test do LAEP, que é o Safe Ear, que é um equipamento que a gente consegue, o diferencial dele é que a gente consegue avaliar o desgaste do protetor auditivo, e a gente também não se limita a uma marca só, a gente pode testar qualquer marca de proteção auditiva. Então, o caso 1, eu fiz com um concha, a atenuação dos protetores foram quatro protetores auditivos, um de 20 NRSF de atenuação, 23, 24 e 25. Esse primeiro estudo que eu vou mostrar é um estudo comparativo antes e depois do treinamento. O segundo estudo é a interferência com outros EPIs, e o terceiro estudo é o desgaste. O segundo caso, eu testei em plugs, tamanhos PMG, porque além do tamanho único, a gente também tem no mercado PMG, de atenuação de 17 decibéis, e o objetivo foi verificar a média de atenuação que eu obtive com esses protetores nessa população. Então, o primeiro caso aqui das pessoas avaliadas, eu tive um ganho após o treinamento de aproximadamente 98,7%. Eu fiquei com uma pessoa aí fora que foi um desvio. Esses menos 19,2 significa que depois de treinado, ele foi pior do que antes de treinado. Então, nesse caso, mudança do protetor auditivo, treinamento, enfim. Nesse caso, a gente mudou o protetor auditivo. Então, se eu olhar o gráfico, após o treinamento, eu tive uma atenuação com um pico até de 35,8 de diferença, se eu comparar com uma pessoa não treinada. Então, na média disso, eu tive 10,9. Então, é bastante. Então, a gente consegue observar que o treinamento, depois do treinamento, tem um ganho de atenuação muito grande. Então, daí a importância de se treinar o trabalhador. E esses testes, eles foram realizados nas mesmas condições, sem treinamento ou com treinamento, né? Com os mesmos EPIs de cabeça e pescoço. Então, se eu fiz o primeiro teste com óculos, eu fiz o segundo teste com óculos também. O resultado que eu trouxe aqui é da primeira colocação, porque nem sempre a gente atinge na primeira colocação a atenuação ideal. Então, às vezes tem mais de uma, do segundo teste, terceiro teste. Aqui eu trago para vocês a interferência de outros EPIs. Essa empresa de Sergipe, as pessoas também usavam um boné. Boné não é um EPI, é um adorno. Mas eu fiz o teste em condição real deles. Então, eles vinham para fazer o fit test, chegavam com boné e eu realizei com o boné também. Então, o que eu observei com o boné? Se vocês observarem nessa linha azul aqui, ó, eu tenho só a atenuação com protetor auditivo. A linha vermelha, com o protetor auditivo e o boné. E a perda de atenuação é essa linha em verde aqui. Então, o que a gente observa? Que a interferência do boné, eu tive uma perda de atenuação de até 8,9. É bastante. Então, se a gente pensar num protetor que atenua 20, 8,9 é quase 50%, né? Está bem próximo de 50%. Quando eu avaliei com os óculos, o que eu percebi? Que a perda de atenuação em relação a só o protetor auditivo sem os óculos foi de 6,5 dB. Também é bastante coisa. E também nas mesmas condições o teste foi realizado, tá? E sempre na primeira colocação deles. Aqui é um terceiro gráfico que mostra o desgaste.
tá? Então, a colocação foi feita pelo usuário, amostras de protetores ou usados ou novos, né? Usados e novos, então eu peguei um protetor auditivo novo, fiz o primeiro teste, depois eu peguei um protetor auditivo utilizado já há bastante tempo, 2, 3 meses, enfim, e aí verifiquei a atenuação desse protetor auditivo. Então, é como se eu pegasse, eu trouxe até aqui uma amostra, esse protetor auditivo, ó, que está em perfeitas condições, olhando para ele está novinho, borracha, haste, e aí comparei com esse protetor auditivo, que não sei se dá para vocês olharem, mas ele está bem desgastado, ó, até o casco dele aqui, a concha está bem detonada, né? Aqui tá, a borracha tá bem dura, ó. Se vocês observarem, ó, eu não consigo nem, ó, apertar direito, ó, ela não tem muita, tá bem ressecada. E aí eu fiz esse comparativo, o que eu percebi? Que a perda de atenuação em 2 a 3 meses foi mais ou menos de 8 dB. E a perda de atenuação de 4 a 5 meses foi aproximadamente 11,6. Então, nesse caso, a gente acabou, depois, a conclusão do trabalho foi que o ganho de atenuação, né, o treinamento demonstrou uma elevada eficácia, resultando em um ganho de atenuação de 98,7%, ou seja, o treinamento ele é eficiente, e foi eficiente. Os fatores críticos, né, foi a interferência dos acessórios, então do boné e do óculos. Tais perdas indicaram uma falha crítica na vedação ou posicionamento do dispositivo, reforçando a necessidade de atenção aos acessórios durante o uso. Então, o que a gente vê muito é que haste, tudo que é protetor de cabeça e pescoço, acaba interferindo na atenuação do protetor auditivo concha, não do plug, do concha, em função da abertura que fica, as fendas que ficam abertas no protetor auditivo. Ou até da condição do protetor, da rigidez no caso, nesse caso que eu observei foi a rigidez da borracha. E aí o impacto na vida útil, né, o que eu percebi, observou-se uma queda significativa após 2 meses de uso, considerando os níveis de exposição e a proteção auditiva requerida. O principal fator associado à perda de atenuação por desgaste foi a limpeza inadequada dos protetores auditivos, indicando que a manutenção é determinante-chave de performance ao longo prazo. Então, essa empresa é um lugar quente, né? Normalmente uma empresa têxtil, Aracaju já é um lugar mais quente, né? E o que eu observei? Que a falta de limpeza deles, do protetor auditivo, ressecava muito a borracha. E aí foi uma medida que a gente tomou de controle, foi a troca dos kits em menos tempo. Então, eles tinham uma troca de kit de 6 meses, a gente acabou reduzindo o tempo da troca dos kits. Então, a recomendação, nesse caso, foi implementar um protocolo de avaliação da capacitação do usuário. O que é isso? É uma série de perguntas que você faz para o trabalhador para poder identificar quais são os desvios e poder tratar isso em treinamento de uma maneira mais assertiva, ou mudança de... a gente mudou muita coisa, né? Tempo de troca de protetor auditivo. Nesse caso, a gente acabou percebendo que tinha uma área específica que os protetores, eles acabam... Os protetores conchas, eles tinham um desgaste maior. E aí a gente foi perceber que foi um prédio novo na área, e esse prédio novo não tinha lavatórios. Então, muito provavelmente, o que aconteceu? Eles não higienizavam, não limpavam o protetor auditivo por não ser tão acessível. E aí, qual que foi a indicação para a empresa? Implementar os lavatórios nas áreas próximas a eles, para que eles pudessem fazer a limpeza do protetor auditivo. Então, a curto prazo, a gente acabou padronizando as trocas, porque é uma empresa que não estava com a troca sistemática do protetor auditivo, então tinham pessoas que trocavam muito, tinham pessoas que trocavam um pouco os kits, né, ou mesmo a peça inteira, a gente fez essa adequação. Eu sugeri uma avaliação de vida útil dos protetores auditivos. O que é isso? É retirar os protetores auditivos, né, da área,
mandar para o LAEP, que é um laboratório que faz esse ensaio de vida útil, ele vai testando esse protetor a longo prazo e verifica a atenuação desse protetor a longo prazo até quando ela é eficiente, né, dependendo do nível de ruído que a empresa tem. Então, isso já está no nosso radar para fazer. Elaborar uma matriz de treinamento, que a empresa não tinha, né? Então, focar, pegar além do passo a passo que a gente passa de proteção auditiva, focar nessa avaliação da capacitação, pegar esses resultados de avaliação de capacitação, que é uso, guarda, higiene, troca, tudo que o trabalhador relata, e programar esses treinamentos, seja em forma de DDS, seja em forma de treinamento coletivo anual, em informativos, né? Nós fizemos informativos nos lavatórios, com desenhos, para que eles lembrem na hora de lavar as mãos, lavar o protetor auditivo, limpar essa proteção auditiva, e aí entrar com medida de preventiva mesmo, tá? Verificar a possibilidade de substituição das hastes, também, que isso está no radar, que é verificar com os fornecedores de óculos, né, o que a gente tem no mercado, óculos com elástico, óculos com a haste um pouco mais fina, mais flexível, para que a gente não tenha um escape dessa atenuação, né, porque quanto mais rigidez eu tenho na haste, quanto mais larga ela é, mais brecha eu deixo aqui no meu protetor auditivo concha, mais ruído passa e menos atenuação eu tenho no protetor. Implementar um protocolo de fiscalização na área para verificar a omissão de uso, se isso acontece, que a empresa não tinha. Então, assim, existe a boa prática do técnico tá verificando, passando na área, mas às vezes não existe o registro disso. Então, verificar se o usuário está usando o protetor auditivo, se a proteção auditiva ela está sendo eficiente em termos assim, o protetor auditivo tá limpo, está bem ajustado, enfim, tudo isso. E implementar os lavatórios e revisar a política de proibição do boné. Então, a sugestão que eu dei o boné, ele não é um EPI, ele é um adorno. E eu vi que muita gente usava o boné. Então, pedi para o RH também fazer, verificar se tinha alguma questão, né, com um ambulatório médico de saúde mesmo dos trabalhadores, porque às vezes pode acontecer, e se não houvesse, para a gente começar a colocar no radar isso dentro da política da empresa. Então, eu acredito que seja um fator mesmo habitual deles, né, de usarem o boné, não é uma questão de saúde, não. Eu vi que era em massa o uso do boné. Então, o importante aqui é que a gente avaliou, a gente registrou e entrou com um plano de ação. E isso está sendo tratado. E tudo isso eu só consegui alcançar e olhar para isso através do kit teste. Então, eu fui para lá, fiquei uma semana lá, turno de manhã, tarde, à noite, aí em Aracaju, fazendo esses testes, para poder chegar nessa conclusão. E aqui foi uma empresa, é uma empresa de São Paulo, que eu já estou há muito tempo. O carro-chefe dela é plug, não é concha. Nós temos concha, mas o carro-chefe é plug. E então, o que eu fiz? Essa empresa, eu tenho medição do canal auditivo de todo mundo. O que é isso? A medição do canal auditivo, a gente faz através de um otômetro, que é esse equipamento aqui, tá? Esse equipamento ele foi desenvolvido pelo LAEP, então ele tem 5 ponteiras, PP, P, M, G e GG. Hoje, pelo que eu conheço no mercado, a gente só tem PMG. Mas qual que é a importância da gente fazer autometria em qualquer condição, em qualquer empresa que tenha plug? É a gente verificar justamente os desvios que a gente tem. Então, primeiro, quando a empresa tem PMG, eu consigo medir o canal auditivo e indicar se é P, se é M, se é G. E consigo verificar também, mesmo para as empresas que não tenham tamanho PMG, se existe
a condição de uma pessoa ter um lado P e um lado M, um lado G e um lado P. Isso acontece. Ou aquele tamanho G ser insuficiente, que é o caso de uma otometria com essas duas ponteiras, que é o PP e o GG. Então, nesses casos, o que a gente faz com um profissional da saúde? A gente vai indicar um protetor ou concha ou espuma expandida, que é o espuminha. Né? Normalmente o espuma a gente acaba evitando, não porque ele é ineficiente, a gente acaba evitando porque o risco de sujidade dele é muito grande. Então, a gente acaba roletando muito ele é poroso, e aí toda vez que eu coloco esse protetor no canal auditivo, eu preciso trocar o EPI. Então, normalmente, quando acontece isso, e se a atividade não restringir, e se for confortável para o funcionário, eu acabo indicando o tamanho concha. Mas a otometria, quando a empresa tem plug independente de PMG, ela é muito importante a gente fazer. Normalmente ela é feita, a recomendação que tem no boletim técnico da 3M, que é um dos fornecedores de PMG, que a otometria seja feita por um médico ou um fonoaudiólogo, que são os profissionais de saúde, porque a gente coloca o protetor ali dentro, faz uma otoscopia, olha esse ouvido, mede o tamanho. Mas é muito interessante fazer. E o que eu percebi nesse estudo? Aqui é uma população, é um programa de conservação auditiva que já está implantado há muitos anos, então é uma fábrica que tem bastante consciência em relação a isso. E aqui as pessoas não foram treinadas para fazer o fit test, mas subentende-se que são pessoas já orientadas há muito tempo. O que eu observei? Que a atenuação média dessas pessoas foi de quase 14 dB. O NRSF desse protetor é 17. Isso, eu colhi essa amostra na primeira condição, sem treinamento. Depois, fazendo ajuste, é lógico que isso melhora. O NRSF é o valor que sai entre aspas, de fábrica, que é avaliado lá para uma porcentagem da população. Então, esse valor que eu verifiquei, de quase 14 dBs, é o valor médio da atenuação pessoal dessas pessoas, chegando num valor de 27,4, né, um valor mais alto, imagina, 27,4 é bastante, 0,3 para algumas pessoas, né, e aí a gente fez um segundo teste para recolocação com o treinamento, que não é o objetivo dessa amostra aqui, mas foi feito um segundo, um terceiro teste para ver se melhorava, mas o objetivo é olhar que a maioria das pessoas ficaram ali numa atenuação para cima de 11,6 dB, então é bastante. E aí, o que eu observei nisso? Que as pessoas que atingiram um NRSF, que é um NAP, na realidade, não é um NRSF, é um NAP, que é um nível de atenuação pessoal, maior, foram as pessoas do grupo de tempo maior de admissão na empresa, mais do que 5 anos. E quem atingiu um nível menor foram as pessoas que tinham menos de 5 anos. Então, o que a gente consegue observar nisso? A eficiência do treinamento. Ou seja, quanto mais a pessoa é treinada, melhor ela faz o ajuste do protetor auditivo. Então, assim, isso é super importante. Tá? Então, o treinamento assim, é uma ferramenta essencial para o nosso trabalho. E aí, a conclusão desse trabalho foi o impacto direto no treinamento, né, na performance dos protetores auditivos, foram 40 trabalhadores, e o que a gente verificou? Um NAP melhor, em torno de 14,58% nas pessoas com admissão maior do que 5 anos de empresa. E aí a atenção, né, o que a gente precisa focar é na questão da simetria e da insuficiência do tamanho quando a gente fala de plug. Então, toda vez que essa condição acontece, e nesse caso a gente está com 3,30% mais ou menos dos avaliados, isso não é uma condição comum, mas acontece, a gente precisa
fazer o quê? Ter uma segunda opção de EPI. Então, quando a empresa faz a seleção dos protetores auditivos, o que a gente precisa pensar? Em ter mais um tipo de EPI. Então, isso que é um costume que eu escuto muito, na minha empresa eu uso só concha, ou na minha empresa é só plug. E às vezes a empresa que usa concha, ela fala, eu pego pelo excesso porque o concha atenua mais. Nem sempre o concha atenua mais, mas na maioria das vezes. Mas será que é uma prática adequada? Então, qual é o melhor protetor para o funcionário, para o trabalhador? Aquele que é mais confortável para ele. E aquele que está mais adequado anatomicamente para a condição dele mesmo, de anatomia, de saúde. Então, eu trouxe esses 2 casos aqui, para a gente conseguir pensar um pouco sobre isso, né? Lógico que aqui eu tinha o equipamento para fazer esses testes, que foi o fit test, mas na prática, mesmo sem o fit test, a gente consegue fazer pelo menos as otometrias, no caso de protetores de inserção, conseguir entender que às vezes a gente precisa mudar a indicação do protetor auditivo, e pensar que o protetor auditivo, ele tem uma vida útil. Então, a gente olhar o boletim técnico do protetor auditivo, por exemplo, plug 6 meses e concha 2 anos, e ficar em cima daquele boletim técnico, nem sempre é a resposta. Às vezes a gente consegue, o Rafael sabe disso, ele vai poder falar, não sei se ele vai comentar, mas os ensaios às vezes demonstram até que a vida útil é até melhor do que o boletim técnico. Mas se eu não tenho esse ensaio, a minha sugestão é que a gente sempre fique abaixo do boletim técnico, porque a gente tem esses desvios. Então é isso, gente. A minha contribuição foi trazer esses trabalhos para vocês. E aí eu espero ter agregado aí um pouquinho nessa noite e trago a palavra para o meu colega Rafael. Deixa eu projetar aqui, a gente já começa. Um minuto. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema de fit test, vou complementar um pouco o que a Poli falou, e a gente vai falar também de um assunto que faz parte dessa questão de fit test, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre aposentadoria especial, tá? Bom, eu acho que o Roberto já me apresentou, né? Só complementando, eu também fui pesquisador visitante da Fundacentro, tá? De 2020 a 2022, né? Eu sou hoje diretor técnico do LAEP. O LAEP foi fundado pelo meu pai, professor Samir. O LAEP em si é basicamente uma spin-off da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Do Laboratório de Vibrações e Acústica. Então, a gente começou realizando esses ensaios de atenuação de ruído de protetores auditivos. Entrando mais especificamente no tema, então, que é o que nos interessa, a gente tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2014, tá? Que é o ARE 664335. Convido a todos que tiverem interesse a ler esse julgamento, é um documento de 100 e poucas páginas, não é tão extenso, tá? No final desse documento a gente tem uma decisão que eles assentaram a seguinte questão. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, né, 85 dBA para 8 horas de trabalho, a declaração do empregador no âmbito do perfil profissiográfico previdenciário, PPP, da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Então, isso quer dizer o quê? Qualquer trabalhador que esteja exposto acima de 85 decibéis por 8 horas, né, uma jornada padrão de 8 horas, mesmo que ele utilize o protetor auditivo, ele teria direito à aposentadoria especial. E isso quer dizer que as empresas teriam que recolher um adicional para custear essa aposentadoria especial, tá? E aí a Receita Federal, que é o órgão hoje responsável por verificar, né, auditar o pagamento dessas contribuições previdenciárias, ela está indo nas empresas e está autuando as empresas, tá? Basicamente, o que a decisão fala é que não adianta a gente ir lá no documento do PPP, que agora imagino tem a questão do e-social também, mas lá no PPP a gente tem um item que é o 15.7,
para a gente assinalar se o EPI é eficaz, colocando um S ou um N, né, de sim ou não. Então, olhando do ponto de vista bem técnico, realmente a gente só preencher esse PPP afirmando que o EPI é eficaz não é o suficiente. E aí vem todas essas técnicas de engenharia, de saúde, para a gente realmente ter certeza, uma confirmação de que o EPI é eficaz. Tá? Aqui só complementando, então, a Receita Federal ela vai, né, autuar as empresas através desse ato declaratório interpretativo, ADI 2 de 2019, na qual ela cita lá no artigo 1º que ainda que seja adotada medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, tem que se pagar essa contribuição. Tá? Bom, quando a gente olha esse julgamento, do ponto de vista técnico, eu, Rafael, levantei 3 questões, tá? Para eles argumentarem a decisão que eles tomaram. Que a atenuação de ruído em campo é menor do que a atenuação em laboratório, que existe um caminho de transmissão do ruído por via ossos e tecidos, que é um caminho paralelo ao do protetor auditivo, e que existem efeitos extra-auditivos ou efeitos não auditivos. Tá? Essa primeira questão da atenuação de ruído em campo ser menor do que a de laboratório vai justamente para a gente responder aquela questão de se o EPI está sendo eficaz ou não. Né? E aí a gente tem várias ferramentas para avaliar essa atenuação real em campo, sendo uma delas o fit test de proteção auditiva. Tá? E aqui só um parênteses, quando a gente desenvolve, né, trabalhos na nossa empresa, seja eu sendo um consultor, ou seja eu sendo um trabalhador do SESMIT, né, um engenheiro, um técnico, um médico, uma fono, quando a gente toma as ações para atender a NR1, que fala do Programa de Gerenciamento de Risco, a NR6, questão de EPI, NR7 de saúde, NR9 de engenharia, né, que basicamente é a avaliação de riscos ambientais, quando a gente atende todas essas NRs no que diz respeito ao ruído, isso já é meio que um programa de conservação auditiva. Então, muitas vezes, em uma empresa, pode ser que ela não tenha um programa de conservação auditiva propriamente dito, num documento chamado Programa de Conservação Auditiva ou algo similar, mas quando a gente toma ações para atender essas NRs no que diz respeito ao agente de risco ruído, a gente já está desenvolvendo um programa de conservação auditiva. Tá? Bom, e respondendo aquela primeira questão, a atenuação em campo é menor do que a atenuação de laboratório. A Poli acabou de trazer dados de medições em campo que ela fez com o fit test. Tá? O fit test, a ideia, nasceu lá da proteção respiratória, ou seja, a gente tem já há muitos anos, muitas décadas, né, o fit test de proteção respiratória, na qual a gente precisa ter certeza que quando usa uma máscara, ela está fazendo uma vedação perfeita e a gente não vai aspirar nenhum agente químico ali que possa ser prejudicial à saúde. A gente pega esse conceito da proteção respiratória e traz para a auditiva. Vamos avaliar individualmente cada usuário do protetor auditivo, cada trabalhador, para saber se ele está conseguindo colocar esse protetor auditivo de forma correta e, consequentemente, obter a atenuação de ruído que ele precisa em função do seu nível de exposição. Tá? Então, o principal objetivo de realizar um fit test de proteção auditiva é treinar o trabalhador a realizar a colocação adequada do seu protetor auditivo. Consequentemente, a gente gera provas técnicas de que o trabalhador está conseguindo obter a atenuação de ruído necessária. E, além disso, a gente consegue motivar o trabalhador, uma vez que é um sistema, né, um equipamento de medição, que ele vai te retornar um valor, um número quantitativo, e isso pode ajudar aí a motivar esse trabalhador. Tá? Eu vou tocar um vídeo aqui de um ensaio de fit test, tá? Para o pessoal que não conhece ter uma noção do que é. A gente tem um equipamento aqui em cima da mesa, tá? Essa caixinha branca. Ela é uma caixinha, como se fosse uma caixa de som. A gente conecta mini microfones nesse equipamento. Esse equipamento vai gerar um ruído e vai medir com o microfone. E num segundo momento, na sequência, esse usuário vai colocar o protetor auditivo. A gente vai gerar o mesmo ruído na mesma intensidade e medir. E a diferença dessas duas situações é o que a gente chama de atenuação de ruído. Tá?
Então aqui o ensaio acabou, né? O ensaio objetivo com o microfone, então ele é rápido. Ó, esse aqui é o resultado do ensaio de um fit test. Então ele te dá a atenuação da orelha ou ouvido direito e esquerdo por banda de frequência, que nem os valores que a gente tem no CA, né, no certificado de aprovação. E a gente tem o nível de atenuação pessoal de cada orelha, direito e esquerdo, e o resultante, que é o menor entre os dois. Então, a diferença desses valores para os que está no CA é que essa é a atenuação individual para aquele trabalhador usando aquele protetor auditivo, né? É dele. Enquanto que os valores de atenuação que constam no CA é uma média do que a população de usuários pode vir a obter caso utilize o protetor da maneira adequada, né? Conforme a instrução do fabricante. Então, é muito mais personalizado, né? Com essa ferramenta, por exemplo, a gente responde àquela questão. A atenuação de ruído em campo é menor do que a atenuação em laboratório? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente pode fornecer um treinamento para esse trabalhador, para ele adquirir uma proficiência, uma facilidade em fazer a colocação correta desse protetor auditivo. Tá? E aí eu trago aqui um artigo, né, um gráfico de um artigo que eu gosto muito, que é um artigo que analisou estudos reais de fit test de proteção auditiva para avaliar o quanto a gente consegue aumentar de atenuação quando a gente fornece um treinamento para esses usuários de protetores auditivos, para esses trabalhadores. A gente tem aqui em cima, na esquerda, um primeiro gráfico, que é um estudo da NIOSH, né? A NIOSH, para quem não conhece, ele é o equivalente à nossa Fundacentro aqui no Brasil, tá? É uma instituição focada em pesquisa na área de saúde e segurança do trabalho, né, americana. A gente tem esse primeiro estudo aqui, que foi numa indústria automobilística, que é um estudo de controle, ou seja, lá no começo de 2014, de 2004, né, mais de 20 anos atrás, eles pegaram trabalhadores da área produtiva, levaram para uma sala e fizeram um ensaio de fit test. Tá? Quando passou um ano, eles fizeram novamente esse teste, sem fornecer nenhum tipo de treinamento para esses trabalhadores. E a gente vê aqui que os pontos aqui de azuis de 2004 e amarelo de 2005 estão numa distribuição muito parecida, né? Já um estudo mais recente, que se eu não me engano é de 2020 ou 2021, realizado na China, com 878 trabalhadores de uma indústria, retiraram esses trabalhadores da área produtiva, levaram para uma sala, pediram para ele colocar o protetor auditivo como ele sabe, né, e fizeram um ensaio de fit test. A gente tem esses pontinhos azuis aqui. Logo na sequência, eles forneceram um treinamento de como fazer a colocação correta do protetor auditivo para esses trabalhadores. Olha como os dados ficaram todos mais agrupados, um perto do outro, né? E se a gente analisar a mediana desses dados, antes do treinamento, a mediana está aqui próximo de 0, tá? Esse eixo aqui vertical, o eixo Y, é o valor do NAP, aquele nível de atenuação pessoal, que é resultado do fit test, menos o valor de atenuação do número único, né, que nos Estados Unidos eles usam o NRR ao invés do NRRSF. Tá? Então, 0 quer dizer que o NAP que esse trabalhador obteve é igual ao valor de atenuação que o fabricante diz que o produto dele atenua. Tá? Então, antes de receber o treinamento, olha como a mediana está próxima do 0. E depois de receber o treinamento, ela subiu em torno de 10 decibéis e os pontos estão muito mais próximos uns dos outros. Né? A gente ainda tem alguns pontos aqui embaixo de pessoas que não conseguiram uma atenuação pessoal, né, um nível de atenuação pessoal maior, né, ou pelo menos maior que o valor do NRR, né, o valor de atenuação do produto. Esse é o caso que a gente vai ter que pegar esses trabalhadores e levar para a Poliana lá, que é fonoaudióloga, para ela avaliar o que está acontecendo, por que esses trabalhadores não estão conseguindo obter uma atenuação mais alta. Tá? E aí depois tem 4 estudos aqui do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos que mostra tudo a mesma tendência. Olha, se a gente fornecer um treinamento para esses trabalhadores ou para esses militares, eles tendem a fazer uma colocação melhor do protetor auditivo e, consequentemente, conseguem uma atenuação maior. Esse outro gráfico aqui é com os dados de um estudo do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos de 2016, que eles utilizaram um protocolo um pouquinho mais elaborado.
Eles fizeram 3 medições, sendo a primeira o militar fazendo a colocação do protetor auditivo como ele sabe, que são essas bolinhas em azul. Na sequência, o operador do ensaio, que é um fonoaudiólogo, algum técnico, ele fez a colocação do protetor auditivo nesse militar, são os quadradinhos vermelhos. E, num terceiro momento, logo na sequência, o militar fez a recolocação do protetor auditivo nele mesmo. Então, olha a diferença das bolinhas azuis aqui para os quadradinhos e para vermelhos e para o diamante amarelo. Tem um ganho de atenuação aqui, depois de ele receber o treinamento, ou quando uma pessoa experiente no uso do protetor auditivo faz a colocação nele, né? Claro, a gente aqui, de novo, tem um ponto de uma pessoa que, por algum motivo, ele colocando o protetor auditivo, o experimentador, né, o operador do ensaio, colocando o protetor auditivo nele, e depois ele recolocando o protetor auditivo, depois de receber um treinamento, não mudou quase nada. Esse é o caso, de novo, a gente vai ter que pegar essa pessoa, mandar lá para a Polio, que é a fonoaudióloga, para investigar o que está acontecendo. Às vezes pode ser uma incompatibilidade daquele modelo de protetor auditivo com dimensões de anatomia de cabeça desse usuário, desse trabalhador, desse militar. Tá? Bom, e aí, outra forma, né, que a gente pode responder essa dúvida ou esse argumento utilizado nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal de que a atenuação em campo ela é menor do que a atenuação em laboratório. A gente pode fazer uma dosimetria usando 2 microfones, tá? A gente usa um mini microfone na entrada do canal auditivo do usuário e um segundo microfone na zona auditiva do usuário, como é o que normalmente a gente faz. Então, a gente tem um microfone antes da barreira e um microfone depois da barreira acústica. E a gente mede simultaneamente essas duas situações com a pessoa usando o protetor auditivo e ela realizando as suas atividades lá no dia a dia. Tá? E aí eu vou trazer 3 gráficos para vocês. Esse primeiro é uma medição que a gente chama de razoável, ou uma colocação regular do protetor auditivo, na qual a gente tem um gráfico aqui na linha do tempo e do nível de pressão sonora em dBA. Tá? A curva azul é o microfone convencional na zona auditiva, ou seja, antes da barreira do protetor auditivo. E a linha laranja ou amarela aqui é o mini microfone lá na entrada do canal auditivo, depois da barreira do protetor auditivo. Tá? O protetor auditivo, então, foi capaz de reduzir o ruído a níveis próximos de 80 dBA, que é nível de ação, né, o que é muito bom. A atenuação desse protetor auditivo, a atenuação equivalente, foi 14 decibéis, enquanto a atenuação que está lá descrita no CA dele é 19. Ou seja, olha que interessante. Esse usuário ele não conseguiu a atenuação que está descrita no CA, mas a atenuação que ele conseguiu foi o suficiente para que o nível de exposição dele ficasse ali próximo dos 80 dBA. Né? E esse usuário aqui? Esse usuário, por algum motivo, ele está usando o protetor auditivo ou não está, não tem diferença alguma. Né? A atenuação foi praticamente zero. Esse é um caso que tem que avaliar o que está acontecendo. Ele não fez a colocação correta do protetor auditivo, ou aquele protetor auditivo não casa com as dimensões antropométricas de cabeça dele, né, esse modelo específico. E aí também, esse é o caso que a gente vai ter que mandar lá para a Poli, para ela avaliar o que está acontecendo. Eu sei que é sexta-noite, eu estou dando muito trabalho para a Poli aí, mas ela sabe resolver esse tipo de problema. E o terceiro caso é de um usuário que fez uma colocação muito boa do protetor auditivo. Então, ele conseguiu em torno de 37 decibéis de atenuação, enquanto que o CA descreve 19 decibéis, ou seja, quase o dobro, né? O nível de exposição dele, depois da barreira, né, depois do protetor auditivo, está aqui em torno de 60 decibéis. Aqui a gente já tem um outro problema, que é a superatenuação, ou seja, a gente está atenuando demais esse usuário do protetor auditivo e a gente começa a ter problema não com a perda auditiva, mas problema com o risco de algum acidente mecânico, né? Se a pessoa não escutar uma sirene, uma buzina de empilhadeira e por aí vai, tá? Então, com essas 2 ferramentas, a gente consegue estimar a atenuação real do usuário do protetor auditivo e responder aquele questionamento, né, ou aquele argumento
de que a atenuação em campo é menor do que a atenuação de laboratório. E aquele segundo ponto, aquele segundo argumento, ok, mas existe um caminho de transmissão do ruído que é por via ossos e tecidos. O ruído é uma energia acústica, né, uma energia mecânica, uma onda mecânica. Ela incide sobre o nosso corpo, uma parte vai ser absorvida e uma parte vai ser refletida. A parte que é absorvida é muito baixa, em torno de 0,1% dessa energia. Em termos de decibéis, isso é 30 decibéis. Tá? Eu trago aqui um gráficozinho que eu tirei de um livro, né, The Noise Manual, que ele fornece a atenuação desse caminho de transmissão via ossos e tecidos. E a gente vê aqui que em 2.000 Hz, ele é um pouquinho menor que 40 dB, é 39 decibéis. Tá? Então, o nosso corpo tem uma grande capacidade de atenuar esse ruído, né, que é absorvido pelo nosso corpo. E como é que isso funciona? Essa onda incide sobre o nosso corpo, essa parte que é absorvida, ela se transforma em vibração. Essa vibração se espalha para o nosso corpo inteiro e vai excitar lá os ossículos do nosso ouvido, né, o estribo, martelo e bigorna, e vai excitar a cóclea. Tá? Então é assim que funciona. E aonde que esse caminho de transmissão de ruído começa a ser importante? Quando os níveis de pressão sonora são muito altos. Estamos falando aí acima de 115 decibéis. E aonde é que a gente encontra esse tipo, ambientes que tenham esse nível de ruído? Ambientes militares. Então a gente está falando lá, um tanque de guerra, a pessoa dentro de um tanque de guerra, esse tanque de guerra disparando, dentro de um helicóptero, né, a casa de máquinas de um porta-avião, de um navio de grande porte, ou coisas nesse sentido. E em ambientes industriais tradicionais, a gente tem níveis de ruído aí próximos, né, 100, 102, 103 decibéis. Claro, não quer dizer que não tenha nenhum lugar onde o ruído numa indústria possa ser 115 ou acima disso, mas eu diria que não é comum, né? Não é o caso geral, é exceção. Tá? E esse é um dos motivos porque o valor teto de exposição é 115 decibéis, descrito lá no anexo 1 da NR15. Tá? Então esse caminho de transmissão realmente existe, só que ele começa a ser importante acima de 115 decibéis. Tá? E a última questão é chamado de efeitos extra-auditivos, ou efeito não auditivo, que são qualquer efeito que não é a perda auditiva propriamente dito. Por exemplo, perda da qualidade do sono, efeitos psicossomáticos, vasoconstrição das extremidades, alteração de pressão sanguínea, tensão musculares, alteração cardiovascular, perturbação do equilíbrio hormonal e neurovegetativo e outros efeitos. Esse que foi o objeto de pesquisa quando eu estive na Fundacentro. Então, a gente fez uma revisão sistemática da literatura, procurou artigos que falavam sobre o tema, né, e começou a estudar esses artigos. E o que a gente encontrou foi o seguinte, olha, esses efeitos extra-auditivos realmente existem, eles podem ser desencadeados por exposição ao ruído, mas somente quando há uma sobrecarga do sistema auditivo. Ou seja, se a gente conseguir proteger o nosso sistema auditivo, seja com protetor auditivo, EPC, rodízio, né, que é a medida administrativa, esses efeitos extra-auditivos tendem a não ser desencadeados. E aqui, claro, é importante a gente fazer um parênteses que a gente está falando aqui de exposição ao ruído, quando a pessoa está acordada em uma situação ativa, né, durante o dia ou durante a noite. Esses efeitos são diferentes dos efeitos quando a gente está tentando dormir no nosso quarto e a gente mora do lado de uma rodovia que tem um movimento muito grande de carro, moto, ônibus, caminhão durante a noite e a gente está tentando dormir e não consegue. Tá? São situações diferentes. Eu trago aqui só para mostrar para vocês um dos artigos que a gente encontrou que tem uns resultados bem interessantes. Esse é um estudo da Coreia do Sul, tá? Com mais de 27 mil trabalhadores. Eles analisaram três efeitos extra-auditivos: distúrbio do sono, dor de cabeça e fadiga. E eles separaram em 3 grandes grupos. Um grupo de trabalhadores que não precisava e, obviamente, não usava o protetor auditivo, um grupo de trabalhadores que precisava e usava o protetor auditivo, e um grupo de trabalhadores que precisava e não usava o protetor auditivo. Para cada grupo desses, eles separaram em 3 subgrupos, que eram os trabalhadores
que eram os de controle que não tinham exposição ao ruído, trabalhadores que pelo menos ficavam expostos a 25% do tempo ao ruído, tá? E trabalhadores que estavam expostos a mais de 75% do tempo ao ruído. E quando a gente olha, então, aqui, né, esse NONI, que é o grupo de controle, com o severo, que é o grupo que ficou exposto a mais de 75% do tempo ao ruído, a gente vê que tem uma relação aqui de 1,5 vezes, uma probabilidade maior de desencadear o distúrbio do sono. Isso para o grupo que não precisava e, obviamente, não usava protetor auditivo, né? São pessoas que estão expostas a menos de 85 decibéis, tá? O segundo grupo que precisava e usava o protetor auditivo, uma probabilidade de 1,47 vezes de desencadear esses efeitos extraauditivos, ou seja, muito parecido com o grupo que não precisava usar o protetor auditivo. E o último grupo, que era o que precisava usar o protetor auditivo, mas não utilizava, 4,17 vezes a probabilidade de desencadear esse efeito em relação ao grupo de controle. Então aqui fica bem claro que, se tu não proteger o teu sistema auditivo, tu tende a ter uma maior probabilidade de desencadear esses efeitos extraauditivos, tá? Para dor de cabeça, a mesma tendência, né? Ou seja, o grupo de controle e o grupo que, o grupo que não que tinha uma exposição ao ruído abaixo de 85 decibéis e o grupo que precisava e usava o protetor auditivo, uma probabilidade muito parecida aqui, próximas, né, de desencadear esses efeitos extraauditivos, e o grupo que precisava e não usava o protetor auditivo, uma probabilidade maior aqui, mais que o dobro, né? A mesma coisa para a fadiga. Então, o que a gente consegue concluir? Claro, eu mostrei aqui para vocês um dos artigos, mas essa foi a tendência que a gente encontrou desses estudos, que é esses efeitos extraauditivos realmente existem, podem ser desencadeados por exposição ao ruído, mas se a gente proteger o nosso sistema auditivo, usando EPI, EPC e por aí vai, a gente mitiga, neutraliza ou reduz a probabilidade de desencadear esses efeitos extraauditivos. Tá? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Tem aqui os meus contatos, quem quiser ficar à vontade para me acionar para a gente conversar sobre o tema. E agradeço mais uma vez o convite, então, do Ronald e do Roberto para participar desse congresso. Ok, professores. Muito obrigado pela apresentação, pelas explicações realizadas aí durante esse nosso painel. Lembrando que nós temos um conjunto de perguntas que já estão registradas, tá certo? Mas que elas deverão ser apresentadas a vocês somente, né, no momento de perguntas e respostas do Congresso, tá certo? Então, nós vamos encerrar agora a transmissão via YouTube, e aí a gente volta após o painel que vai ser realizado nesse momento para a sessão da mesa redonda e depois para perguntas e respostas, tá certo? Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. A gente encerra aqui a nossa transmissão.